Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia a todos que estão aqui para esse bate-papo super interessante na manhã de hoje, na Expo Ibram 2021. E hoje nós vamos falar aqui de um tema extremamente interessante, que é a segurança jurídica para a mineração, desafios e oportunidades. E nada mais oportuno do que, nesse momento que a gente está vivendo de evoluções normativas, de tratar esse tema aqui na Expo Ibram. E para isso, nada melhor do que trazer grandes profissionais para esse debate. E aqui estão comigo Dr. William Freire, doutora Marina Ferrara e doutor Alexandre Vidigal, que infelizmente não estará presente conosco, mas disponibilizou gentilmente um áudio para que a gente possa ouvi-lo em relação às indagações que nós vamos fazer aqui e compartilhar com todos vocês. No momento de evolução normativa, eu queria trazer para vocês alguns pontos de reflexão para a gente tratar aqui, abordar com todos e que isso possa fazer parte de um interessante debate na sequência entre todos nós. Pensando em segurança jurídica, o que a gente poderia pensar em relação a essa segurança? A segurança jurídica para a mineração necessariamente passa por uma alteração normativa? Outro ponto que seria interessante de reflexão para todos nós. Quais seriam os elementos para se alcançar essa segurança jurídica? Isso passa necessariamente pela qualidade da legislação? São pontos importantes de reflexão. Outro ponto. Será que a segurança jurídica não é muito mais do que isso? Não é muito mais do que uma alteração ou uma eventual evolução normativa? Aspectos outros, como o aspecto econômico, social, entre outros, não devem também ser considerados nesse contexto? E, por fim, eu queria colocar
uma outra pimentinha nessa discussão. Nessa linha, nós não poderíamos explorar um pouco mais a segurança jurídica pelo lado da estabilidade das relações entre particulares, seja entre empreendedores e o poder público, por exemplo, abordando questões como previsibilidade e credibilidade? Esses são os pontos que eu queria colocar de reflexão para todos, de reflexão para os nossos debatedores, nossos expositores. E eu queria começar pelo Dr. William Freire. Muito obrigada por estar aqui conosco. O Dr. William Freire é um grande exponente na área, no setor, um grande jurista nos acompanhando aí. Eu posso falar também, porque eu também estou nessa jornada, tá, William? Não anos, mas décadas, né? No setor, militando no setor, né? Com tantas aflições que nos trazem esse mundo jurídico do setor mineral, não é, William? Dr. William é diretor do Departamento do Direito da Mineração do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, árbitro da Camargue, professor de Direito Minerário, autor de diversos livros sobre direito minerário. Eu tenho o prazer de ter todos eles. Fundador do Instituto Brasileiro de Direito Minerário, Dr. William Freire. Começando por você, que tipo de aprendizado, no que diz respeito à segurança jurídica para o setor mineral, nós podemos ter com o que observamos em outros países? Por favor. Solange, esse tema é interessantíssimo e ele envolve dois aspectos. O primeiro quando nós falamos em segurança jurídica, as pessoas pensam que segurança jurídica é uma coisa só. Só que, na verdade, a segurança jurídica ela é composta de vários elementos. Então, a segurança segurança jurídica na mineração, por exemplo, ela absorve todas as peculiaridades, todas as características da mineração. Então, quando nós falamos de segurança jurídica para a mineração, é diferente uma segurança jurídica, por exemplo, para o setor de serviços, comércio, por exemplo. E nós entendermos quais são esses elementos que formam o que nós chamamos de segurança jurídica é importante. Por quê? Nenhum setor é completamente seguro, não existe 100% de segurança, como também não existe 100% de insegurança. E a minha ideia aqui hoje é fazer uma ampliação desses elementos que formam a segurança jurídica no setor mineral, para que, quando nós nos depararmos com qualquer situação, ou nos países, porque nós temos exemplos da África, que não se confundem com situações da Austrália, nem do Canadá. Cada um tem a sua peculiaridade, e, em função disso, esse equilíbrio entre segurança jurídica e insegurança jurídica serão diferentes, naturalmente, né? Porque tem questão de cultura, tem questão de desenvolvimento econômico, tem questão de educação, tem questão da percepção das questões ambientais. Então, é muito, muito interessante você perceber a segurança jurídica a partir desse viés. E quais seriam esses elementos que nós deveríamos analisar para sabermos se, em determinada situação, determinado país, determinado estado ou província, porque os regimes jurídicos são diferentes. Aqui no Brasil, nós temos, em se tratando de direito minerário, ele é centralizado. Mas, se nós formos para a Austrália, a concentração está nos estados, no Canadá, nas províncias. Então, são situações diferentes. Então, você vê a diferença de legislação em direito minerário de estado para estado, província para província, no Canadá, por exemplo, o que não acontece no Brasil, né? Então, quais são esses elementos e quais são as formas de nós percebermos esses elementos? Há duas formas consagradas na doutrina. A primeira é o chamado método dedutivo. O método dedutivo ele é muito interessante porque ele parte
do genérico para o específico. No caso brasileiro, por exemplo, e de outros países mineradores. Ora, nós partimos do pressuposto constitucional de que nós vivemos no Estado democrático de direito. Ou seja, aquele Estado em que a lei obriga igualmente a todos. Ora, se nós vivemos no Estado democrático de direito, imediatamente nasce ou aparece o sobreprincípio da segurança jurídica. Se tem o sobreprincípio da segurança jurídica, que envolve todos os ramos do direito, naturalmente, há um pressuposto de que haja aspectos de segurança jurídica para cada ramo do direito. E o direito minerário não fica atrás disso. Então, nós temos os nossos elementos de segurança jurídica, e aqui um detalhe interessantíssimo, porque quando nós falamos de elementos de segurança jurídica, há sempre o outro lado da moeda, porque a nossa percepção, a percepção humana de segurança, ela está sempre associada ao oposto, à questão da insegurança. Então, no direito minerário, também nós temos esses elementos que nós vamos examinar aqui. Então, nós estamos falando do método dedutivo, partindo do sobreprincípio da segurança jurídica até o princípio ou os elementos da segurança jurídica no setor mineral ou do direito minerário. Agora, a doutrina também faz menção, quando eu falo doutrina, é importante nós mencionarmos, por exemplo, Humberto Ávila, né, que, para mim, é o melhor trator dessa questão no direito brasileiro, e outros bons também. Juarez Freitas também tem muita coisa boa sobre segurança jurídica. O método indutivo. O método indutivo, ele é o caminho, o processo intelectual é oposto. Você começa do particular e sobe para o geral. Então, se nós pegamos um elemento qualquer do direito minerário, e dele nós tiramos a indução de que ele leva a uma segurança jurídica, nós estamos compreendendo que, a partir desses vários elementos, nós podemos deduzir que realmente busca-se a segurança jurídica na mineração. Então, nós temos vários elementos no direito da mineração que levam ou que conduzem à conclusão de que realmente a intenção é a segurança jurídica. Por exemplo, nós podemos começar pela obrigação dos órgãos públicos de cumprirem os princípios do artigo 37 da Constituição. São vários, e o principal deles, no que interessa ao nosso dia a dia, é o princípio da eficiência. Então, se a administração pública, seja a agência, o MME, os órgãos ambientais, obedecem a esse princípio constitucional da segurança jurídica, nós já estamos aí com mais de meio caminho andado em relação à solução das coisas para o setor mineral. Nós temos também outros elementos, nós temos na Lei 9.784 também vários princípios que devem ser observados no processo administrativo federal, e essa lei foi bem copiada em vários estados. Ali já traz o princípio da segurança jurídica expresso. Nós temos, dentro do nosso sistema jurídico, muitas coisas que mostram o interesse do legislador, do regulamentador, de criar esse ambiente de segurança jurídica. Por exemplo, escalonamento de caducidades, consideração da mineração como utilidade pública, as servidões minerais, agora a possibilidade de desapropriação, para que o minador tenha acesso à área que precisa minerar, a garantia do produto da lavra, vindo agora também
a questão dos estéreis e rejeitos. Então, o nosso sistema normativo da mineração está repleto de comandos normativos, eu diria assim. Então, se nós temos algum problema, na verdade, não é por falta de comando. Né? Então, vamos imaginar, por exemplo, a questão da União não repassar a parte da CEFEM para a agência. Isso não é por falta de comando normativo, não. Tá certo? Porque deveria passar. Existe a norma que fala que tem que ser repassado, mas não repassa. Bom, então, feita essa introdução em relação aos métodos dedutivo e indutivo, nós podemos agora analisar quais seriam esses elementos parciais, que são muitos. E eu faço uma comparação interessante, e quando eu falo muitos, ao longo desses anos estudando direito minerário, como a Solange, como a doutora Marina, né? Sabe que o negócio não é simples. Mas eu listei uns 30, mais ou menos. Naturalmente, hoje eu trarei os que eu entendo mais relevantes para o momento em que nós estamos vivendo a mineração. Então, eu comparo os elementos parciais da segurança jurídica como se fossem linhas de uma corda, feixes, que, somados, dão força ao Instituto. Uma linha é frágil, duas linhas podem ser frágeis. Mas quando você junta várias linhas, vários feixes, você tem realmente alguma coisa forte e sólida. Né? É o que nós queremos, não só para o setor mineral, mas queremos para a sociedade como um todo. Dentre esses elementos parciais que formam o que nós chamamos de segurança jurídica, eu começo trazendo um que está na pauta do dia, porque nós, hoje à tarde tem audiência lá do grupo de trabalho, né, da Câmara, para tratar do COI. Então, é um momento assim, muito especial, né, que a mineração está vivendo agora. O primeiro é o seguinte: qualidade dos preceitos normativos. Quando nós falamos as leis, ou conjunto de leis, conjunto de normas brasileiras são boas, aí nós já começamos a propiciar um debate interessante, porque se nós tivermos 5 pessoas, certamente não haverá unanimidade entre os 5. Uns consideram um código muito bom, outros não querem nenhum tipo de mudança, porque, olha, nós já estamos acostumados com ele, e ficam com receio de que uma mudança traga alguma coisa para pior. Mas essa é uma pergunta interessante. Eu, particularmente, o sistema brasileiro, eu gosto. O sistema centralizado. E aí eu faço uma reflexão. Quando nós falamos que um sistema é melhor, ou mais adequado, ou menos adequado, nós temos que levar em consideração as características do país. Por quê? Nós não podemos simplesmente importar um sistema que funciona, por exemplo, no Canadá ou na Austrália, e implantá-lo aqui sem mais nem menos. Não, porque nós temos a nossa cultura, nós temos o nosso jeito, nós temos a nossa estrutura. Né? E eu dou um exemplo aqui já muito peculiar, em que leva em consideração essas características, quando fala de qualidade da legislação. Então, um ponto de qualidade é a concessão de lavra por prazo indeterminado, vinculado à exaustão da jazida. Um ponto de qualidade, né? Muitos países hoje têm a concessão de lavra por prazo determinado, mas eu penso que para o Brasil, considerando a nossa estrutura, você criar prorrogações automáticas ou criar problemas nas prorrogações vai trazer mais problemas do que solução para nós. Né? Então, isso aí, bom, apesar de entender que a nossa legislação ela tem muitos pontos de qualidade, eu ainda penso que
depois da década de 60, muita coisa aconteceu, né? E nós temos uma margem boa para evoluir, principalmente para propiciar a questão da eficiência administrativa, né? Diminuir etapas do processo administrativo, criar outras formas de fiscalização. Hoje nós temos os drones, temos satélites. Na época do código, Solange Marinho, vocês não devem nem lembrar disso, mas tinha o teodolito, né? Os pontos de amarração, e você saía com aquilo, com o teodolito no nome de burro. Então, hoje é diferente. Então, eu penso que ainda há uma margem boa de nós, para nós melhorarmos, né? Segundo, as mesmas perguntas que nós falamos de eficiência, de qualidade da legislação, nós podemos fazer também para os órgãos ambientais. Por quê? Nós não podemos desassociar a mineração do aspecto normativo minerário e do aspecto normativo ambiental. Então, cada pergunta que nós fizermos para a administração pública mineral, nós temos que fazer também para a administração pública ambiental, vamos assim, e podemos estender até para o município. Por quê? Hoje, qualquer licenciamento depende de vários consentimentos que passam ali pela questão municipal, né? E nós não podemos deixar de fora também o município, pela importância que eles têm, pela influência que eles têm no sistema inteiro. O segundo ponto. Então, nós falamos da legislação existente como um elemento parcial da segurança ou insegurança jurídica. Outro elemento da segurança jurídica, né? A confiança que o setor tem ou teria de que qualquer movimento para modificação da legislação viria para melhorar. Então, essa confiança ou desconfiança em maior ou menor grau é um elemento parcial da segurança jurídica. Certo? Se o grau de segurança jurídica é muito baixo, nós já nos aproximamos da insegurança jurídica. É um outro elemento importante para nós aferirmos a questão da segurança jurídica. Terceiro, existência e qualidade da política mineral. Porque se nós não tivermos política mineral, nós não conseguimos fazer nada. Então, essa é uma pequena introdução, senhoras e senhores, Solange, Marina, para nós avançarmos. Todas as vezes, quando nós vamos dar o exemplo, eu pretendo conversar aqui sobre vários. Eu vou encerrar minha participação agora falando da África do Sul. É um exemplo que eu gosto muito, porque é muito, muito sugestivo. Lá na África do Sul tem uma lei que chama Lei de Proteção de Investimentos. Então, quem vê essa lei, fala assim, nossa, mas que lei maravilhosa. Só que essa lei tem entrelinhas que, quando aplicada, muitas vezes não protege tanto assim, o minerador. Então, nós temos que ter cuidado quando nós falamos de segurança jurídica, nesse nível que nós tratamos aqui agora, porque ele pode descer a minúcias. Tempo de duração do processo administrativo é um elemento parcial da segurança jurídica, por exemplo. Então, esse exemplo da África do Sul, para nós, é importantíssimo. Por quê? O que interessa para a segurança jurídica é o conteúdo, a efetividade, a aplicabilidade desse conjunto de preceitos normativos. Nós temos a oportunidade de trazer outros exemplos aqui também, de outros países que, em relação à segurança ou insegurança jurídica, podem servir de exemplos para nós hoje. Obrigado. Passo a palavra à doutora Solange. Muito obrigada, William. Excelente exposição, como sempre. Bom, como comentei com vocês no início, infelizmente, o doutor Alexandre Vidigal ele não pôde estar conosco, ele está em trânsito, retornando ao Brasil, né? Então ele não conseguiu
né, chegar a tempo para estar aqui conosco para esse debate super interessante, mas tendo em vista a indagação que eu faria para ele nesse contexto da segurança jurídica, eu farei a indagação aqui agora para vocês e vou exibir um vídeo que ele gentilmente disponibilizou para nós em relação à resposta sobre essa pergunta. O que eu perguntaria para ele seria o seguinte: a partir da experiência, né, super interessante que ele teve no âmbito até do executivo, que nós gostaríamos muito que ele, né, tivesse aqui a oportunidade de compartilhar com todos vocês, no ambiente da relação público-privada, e que é o predominante nas relações do direito minerário, né? A dimensão da segurança jurídica tem outros contornos para além do aspecto normativo? Vou exibir para vocês o vídeo, por favor. Todos, é uma satisfação muito grande estar participando desse evento do IBRAM, né, sobre um tema relevantíssimo, segurança jurídica na mineração, a questão relacionada a seus desafios e oportunidades. Eu cumprimento de modo muito especial o doutor William Freire, a doutora Marina Ferrara, que estão aqui comigo dividindo essa mesa, apresentando suas exposições, e cumprimento também de modo muito especial a doutora Solange Costa, a doutora Solange, nossa debatedora, mediadora, né, e que traz uma indagação muito relevante, e que é exatamente essa dimensão da segurança jurídica. É importante que nós tenhamos em mente, né, que esse aspecto da segurança jurídica, geralmente, comumente, ele está relacionado à questão da imutabilidade normativa no tempo. Ou seja, a percepção que as pessoas têm da segurança jurídica, né, é que quando você tem uma lei que demora muito, que tarda muito, que ela não entra pelo processo de alteração, modificação, né, até mesmo relacionada à sua contemporaneidade, há essa impressão, né, e isso de fato é muito comum, de que você ali tem um ambiente em determinado país, determinada sociedade, determinada situação, um ambiente de muita segurança, muita estabilidade, e segurança jurídica implica exatamente nisso, credibilidade, previsibilidade. Então, mas sempre esse aspecto muito ligado ao ponto, a esse componente normativo. Mas, na realidade, e nós poderíamos até considerar que a segurança jurídica, sob esse aspecto, é aquilo que a gente pode identificar como sendo a segurança jurídica do ponto de vista formal. Mas segurança jurídica, na minha visão, particularmente, é muito mais do que isso. É muito mais do que a previsão normativa, né, e muito mais do que o alongamento dessa disposição normativa no tempo. A segurança jurídica, na realidade, ela está muito mais relacionada, né, com todo aquele comportamento do poder público como um todo, ou seja, em suas diversas perspectivas, o modo como o agente público trabalha, os mecanismos de controle e fiscalização que determinado país tem para exatamente responder de modo satisfatório àquelas questões que violem as relações entre as pessoas, entre o particular e o poder público. E nisso é importante, né, que inicialmente a gente destacar que a segurança jurídica ela guarda duas distintas relações. Uma é aquela que se dá entre os particulares, né, e da relação comum do dia a dia, e a outra é a relação, a segurança jurídica que decorre da relação do particular com o poder público. E poucas vezes nos apercebemos que a segurança jurídica ela tem uma proteção constitucional. Quando eu falo da segurança jurídica na relação entre particulares, eu tenho na Constituição uma cláusula expressa, né, lá no artigo 5º, inciso 36, e que diz que nem a lei nova pode ofender, pode entrar em conflito com o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Isso é segurança jurídica, né? Mas isso serve para a relação entre os particulares, naquelas relações comuns que a gente tem o hábito de conviver, que fazem parte do nosso dia a dia. Por sua vez, o outro componente da relação da segurança jurídica é exatamente esse que se estabelece na relação do particular com o poder público, e que aí essa cláusula
né, de que a lei nova não atingirá o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, também se aplica nessa situação do particular com o poder público. Mas para essa relação do particular com o poder público, nós temos uma outra exigência constitucional, né, que é de muito maior status e que vai exatamente dar essa resposta de confiabilidade e credibilidade que o particular precisa ter com a administração pública. E aí eu estou falando da previsão lá do artigo 37 caput da Constituição, e que diz que o agente público, a administração pública, deve conduzir suas relações, sempre vinculada em observância aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da legalidade. Então, quando nós nos colocamos, nos defrontamos com a questão da segurança jurídica, nessa relação do particular com o público, nós, então, temos que ter a necessidade de endereçamento a esses princípios que levam, que a Constituição expressa. Daí termos muito mais do que a segurança jurídica meramente formal que está prevista em lei, né, que é a lei que se estende no tempo, mas também a segurança jurídica material, onde todos esses aspectos de credibilidade, de previsibilidade, eles se dão não apenas em razão de uma edição normativa ou de uma vigência da norma, mas se dão também em razão da conduta da administração pública. E se nós fizermos uma associação de cada um desses princípios que o artigo 37 dispõe, nós vamos ver que a exigência da sociedade para com a administração pública e a demandar e ter essa expectativa de segurança jurídica, ele é muito bem definido por cada um daqueles pontos. Quando nós falamos em legalidade, né, o que se quer, o que se objetiva com essa proteção constitucional? É a edição de leis voltadas ao atendimento do interesse público, do interesse coletivo, leis que não sejam casuísticas. Não adianta eu ter uma determinada situação regulada em lei, né, e isso ela preenche o aspecto formal da legalidade, mas materialmente nós podemos ter uma legislação viciada, posto que eventualmente endereçada a atender essa ou aquela situação e não ao interesse coletivo, ao interesse dos demais. Quando a Constituição fala na observância ao princípio da publicidade, nada mais está revelando, projetando, do que o princípio da transparência, e que é exigir que as ações dos agentes públicos sejam sempre submetidas ao ambiente do pleno conhecimento da sociedade, inclusive para que se exerça o devido e correspondente controle e fiscalização. Então, quando você tem alguém interessado, né, nesse contexto nós estamos falando de mineração, algum empreendedor interessado em investir no Brasil, ele seguramente deverá observar até que ponto o agente público no Brasil, a administração pública no Brasil, observa esse aspecto da legalidade, observa o aspecto da transparência e os demais elementos lá do artigo 37, agora o da impessoalidade, né, que é o princípio voltado às escolhas pelo mérito pessoal do servidor, né, por sua qualificação e profissionalismo. É a escolha de cargos e funções públicas afastadas das indicações pessoais, dos apadrinhamentos. Quando você tem o Estado comprometido com essa proposta constitucional, com essa exigência constitucional, você, natural e consequentemente, você dá uma resposta de credibilidade àquele que tem interesse, né, em encontrar aspectos de segurança para o seu empreendimento no país, na mineração do Brasil. E o outro elemento que a Constituição fala é da moralidade, e que nada mais é do que exigir comportamento de integridade no trato da coisa pública. Então, quando nós falamos de segurança jurídica, e nesse contexto que o tema propõe, né, quanto a oportunidades e desafios, nós temos que ter em mente exatamente toda essa concepção. E aí vem a oportunidade do questionamento trazido pela doutora Solange, quando menciona outras dimensões que a segurança jurídica deva observar mais além
e não só limitada ao aspecto normativo. Então, quando nós temos esses componentes efetivamente observados, essas questões, esses princípios sendo dadas a devida atenção, nós seguramente vamos ter um ambiente de negócios, um ambiente de oportunidades, que é uma das propostas exatamente desse tema, desafios e oportunidades, exatamente por essa capacidade de levarmos essa mensagem positiva e valorada, né? E não apenas sobre o aspecto formal, de que essas questões estejam previstas na Constituição, mas sim transmitindo a mensagem de que o país tem sim condições de atender a esses princípios, essas exigências constitucionais impostas ao administrador, ao poder público. Então, para concluir, nós temos sim condições de oferecer aos empreendedores do país e do mundo, né, esse cenário, onde as relações jurídicas transitam e transmitam com confiança, credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Me desculpe se eu me estendi mais do que deveria no tema, o nosso tempo aqui é muito rápido, de apenas 10, 15 minutinhos, mas eu procurei me empenhar com algum esforço para deixar o recado exatamente nessa linha da excelente indagação que a doutora Solange me encaminhou. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Solange, ilustres doutores William, doutora Marina. Forte abraço a todos. Fantástico, excelente. Sinto como se o doutor Alexandre estivesse aqui conosco, né? As palavras dele vieram muito ao encontro daquilo que a gente traz a todos, né, para o debate. Então, muito obrigada, doutor Alexandre, fantástico advogado, né, doutor em Direito, juiz federal entre 91 e 2019, fez parte da Secretaria do Ministério de Minas e Energia, da SGM, né, Secretaria de Mineração e Transformação Mineral, enfim, um excelente advogado, excelente profissional. Além disso, além de ter feito parte da Secretaria, ele fez parte também do Conselho da CPRM, né, e presidência também do COFINS PPSA. Enfim, um grande profissional aqui que nos brinda com as suas palavras muito pertinentes, muito oportunas e que abrilhantam muito aqui o nosso painel. Bom, agora, doutora Marina Ferrara, doutora Marina também grande profissional que nos brinda aqui com a sua presença, com toda a sua experiência, seu brilhantismo. Marina é advogada, sócia do Ferrara Barbosa Advogados e Consultores, fundadora da Insight Educação Executiva, presidente do Instituto Mulheres Múltiplas, maravilhoso. Marina já foi destaque em 8 edições do Chambers & Partners, da América Latina e Global, especialmente em mineração. Além de advogada, ela é professora em cursos de MBA, pós-graduação e em cursos de capacitação profissional em Direito Minerário e PNSB. Além disso, autora e coordenadora de obras especializadas em Direito Minerário e PNSB. Marina, é um prazer ter você aqui conosco. E para iniciar a sua fala, para passar a palavra para você, que eu tenho certeza que você vai e muito contribuir para os nossos debates, a gente percebe o seguinte, que o William, ele nos trouxe os diversos contornos da segurança jurídica, os elementos, né, da segurança jurídica. Enquanto que o Alexandre, ele aprofundou em muitos deles, né, mas especialmente sobre o prisma das relações, né, público-privada, né, entre particulares, enfim, destacou aí os princípios, né, muito bem destacados da Constituição. E o que eu queria ouvir de você? Sobre o aspecto normativo, né, fala um pouco para a gente em relação a esses contornos igualmente relevantes da segurança jurídica, mas focando no aspecto normativo, que a gente faz um fechamento bem completo em relação a esse tema tão importante. Por favor. Está no mudo. Quem nunca passou por isso, né? Depois, agora com os eventos online, quem nunca passou por isso? Por favor, depois me avise. Solange, obrigada, bom dia a você, é um prazer.
Eu gostaria de agradecer o convite do IBRAM de participar desse evento, que sabemos que é um dos maiores eventos do mundo sobre mineração. Então, para mim é uma honra, especialmente poder compartilhar esse painel com você, com o doutor William Freire, com o doutor Alexandre Vidigal, ambos também excelentes profissionais e com quem a gente constantemente compartilha conhecimento, troca conhecimento. Então, espero poder contribuir para esse debate também. E aí, focando especificamente no que você me questionou, Solange, o doutor William fez uma excelente explanação sobre a segurança, que assim, ele fez uma excelente explanação ao abordar que a segurança jurídica tem contornos e se alicerça em diferentes pilares, né? E, por sua vez, como você bem colocou, o doutor Alexandre, ele trouxe o ponto de vista dele, e até em razão da experiência dele, em relação à segurança jurídica e a relação público-privado. Ambas colocações extremamente importantes e que talvez, como fui provocada por você, a gente possa contribuir ao conversar um pouco sobre o alicerce normativo. De fato, não é o único, pelo contrário, como o Dr. William já colocou no início do painel, mas o pilar normativo é inegavelmente relevante e pode, claro, impactar positiva ou negativamente na atração de investimentos nacionais e internacionais, bem como no risco país e na confiança dos agentes no setor. A gente tem na história, né, como você mencionou, Solange, nós três, né, já temos algo que estamos aqui hoje presentes, doutor Alexandre, dentre nós é o mais recente no setor de mineração, né, mas nós temos aí eu tenho mais de década. Não quero falar de vocês se eu vou colocar no plural ou não, mas assim, muitos e muitos anos, né, doutor William, no setor de mineração, e nós já passamos na pele algumas alterações promovidas ou algumas alterações propostas que não tiveram êxito, seja por uma razão no processo legislativo ou razões políticas, mas o fato é que a gente pode observar, inclusive, no nosso dia a dia profissional, seja dentro de empresa ou em escritório de advocacia ou de consultoria mineral, os impactos dessas eventuais propostas e ou alterações. Eu, particularmente, como eu havia até dito com vocês um pouco antes de entrar, eu entendo que toda legislação, em determinado momento, Solange, ela poderá merecer uma análise e eventuais aprimoramentos, seja de texto e ou de interpretação, a depender do sistema jurídico, né? Essa legislação, seja minerária, tributária, civil, criminal, trabalhista ou qualquer outra, que a gente possa pensar, de tempos em tempos, claro que não como bem alertou o doutor Alexandre, o de tempos em tempos não quer dizer recorrente, mas em tempo razoável, e vamos deixar no razoável, em tempo razoável, pode sim a legislação demandar essas alterações e aprimoramentos para o seu aperfeiçoamento ou para a sua atualização. E as razões para essa necessidade podem ser diversas, seja para ajustes finos, daquilo que já está ali vigente ou em curso, mas também por revoluções tecnológicas que estamos passando nos últimos anos por tais revoluções, por questões mercadológicas, por questões econômicas, tanto na microeconomia quanto na macroeconomia, por questões sociais, por questões, por que não, e super relevante, ambientais. Todos esses aspectos e outros tantos que poderíamos pensar afetam e podem provocar a necessidade de aprimoramento. Perfeito. Mas nem por isso quer dizer que podemos e devemos nos descuidar de alguns pontos relacionados a esse processo de alteração normativa, especificamente. E aí, Solange e Dr. William, eu poderia colocar a importância de se avaliar de forma cuidadosa o conteúdo. O que de fato precisa ser alterado? O professor William chegou a falar um pouco sobre isso na fala dele. Será que ao discutir um aprimoramento é preciso mudar todo o arcabouço?
ou apenas de forma pontual, atacarmos o que pode ser melhorado. Segundo, a forma. A forma também é importante. A gente, desde a implantação da ANM, a gente vem percebendo o uso dos instrumentos de participação social e o resultado que isso vem trazendo para as normas ou para o debate público, seja consulta pública, tomada de subsídio, audiências públicas. É preciso viabilizar, e não só isso, viabilizar e engajar os agentes da mineração para que participem efetivamente. Como não tínhamos uma cultura como essa no passado, embora a gente tenha tido algumas consultas públicas anteriores à ANM, eu entendo que os agentes ainda estão se familiarizando com isso, mas cada vez mais é importante. Eu digo agentes aqui desde mineradores, municípios, estados, comunidades, prestadores de serviço, todos os stakeholders envolvidos, obviamente. E a forma também, não só na participação social, mas num processo legislativo maduro e direcionado a aprimorar a legislação. Perfeito. Um terceiro ponto que eu poderia chamar a atenção é o timing ou a recorrência, justamente voltando à fala do doutor Alexandre. Não obstante eu reconheça que toda e qualquer legislação possa merecer eventuais ajustes, esses ajustes não podem ser recorrentes de modo a levar a uma insegurança. Nós tivemos em 96 uma alteração, eu vou trazer as mais recentes e os pontos macro, né? Fora que pequenas tentativas, eu digo, né? Tentativas outras que não geraram maior movimento, que alterou o código. Nós tivemos, no governo Lula, todo um trabalho com o SCLIER à frente da secretaria, com inúmeras reuniões, das quais, inclusive, participamos, todos nós três, né, de muitas delas. Depois, quando do governo Dilma, o projeto de lei com urgência constitucional que foi apresentado no Congresso. Quando do governo Temer, o programa de revitalização da indústria da mineração, com aquelas 3 medidas provisórias, e dentre elas a medida provisória 790, que alterava o Código de Mineração, mas que infelizmente caducou, né, em razão do transcurso do prazo. Nós tivemos alteração de CEFEM, implantação da ANM, extinção do DMPM. Então, quer dizer, o timing é importante, tanto o timing político e econômico, mas também tem que se observar essa recorrência, porque ou mostra que as alterações que foram até então feitas não foram feitas a contento, porque aí está sendo necessário refazer ou fazer novas alterações, ou essa nova não se justifica. Ou seja, talvez trazer um pouco de cuidado e parcimônia. E um quarto elemento, que é a comunicação. A comunicação entre os agentes e com os agentes. E aí eu digo comunicação prévia, para demonstrar para todos os agentes, a importância, a necessidade, os limites ou seja, qual a importância dessa alteração, quais são os limites que se propõe discutir nessa alteração e os objetivos e soluções que pretende alcançar. Durante o curso dos debates e da discussão, a comunicação é importante e pós. E, gente, isso vale não só para a questão para a segurança jurídica, como para a segurança de qualquer relacionamento, né? Seja pessoal, profissional. Comunicação é um fator relevante em qualquer que seja a relação e, obviamente, não poderia deixar de existir aqui no nosso debate. Do contrário, se a gente não observa esses 4 pontos, o processo que poderia ser positivo e propositivo, ele pode se voltar contra ele mesmo, trazendo incertezas, afugentando investimentos. A gente viu quando do projeto de lei de urgência constitucional em 2013, o impacto que ele causou no setor de mineração em território nacional. E como é que afugentou ou atrasou, e alguns ainda nem voltaram, né, investimentos estrangeiros que foram para outros países em razão da segurança e estabilidade, bem como aumenta o risco do país, e não é isso que se pretende. E aí, em relação especificamente, Solange, para lhe devolver a palavra,
especificamente em relação à legislação minerária hoje vigente, ela é perfeita? Não. Como nenhuma norma, entendeu, nunca conseguirá ser. Ela merece, então, ou pode ser aprimorada? Sim. Mas ela precisa ser totalmente revista, como foi à época proposto no projeto de lei em 2013? Eu, particularmente, entendo que não. A nossa legislação traz bases sólidas, tanto constitucionais quanto legais, para atração de investimento, para viabilização de projetos minerários. Lembrando que esses empreendimentos e essas atividades minerárias deverão e são exercidas no interesse nacional, mas, obviamente, a norma infralegal pode e vem sendo aprimorada desde a implantação da ANM em ritmo acelerado. Há muito a se fazer, claro, há muito a se fazer ainda, mas muito já vem sendo feito e sendo estudado e trabalhado internamente. Agora, Solange, como você disse, né, para colocar uma pimentinha, talvez, para o início do nosso debate, tendo em vista essas colocações iniciais que fiz, eu entendo que, poxa, Marina, mas o que então pode ser aprimorado? Você disse, poxa, eventualmente pode sim. Há importantes pontos. Alguns deles são praticamente uníssonos no mercado. A UGT Minera, né, hoje na Câmara dos Deputados, desenvolvendo um trabalho e debates com diversas audiências públicas, nas quais se busca aprimorar o Código de Mineração. E muitos dos representantes do setor de mineração, das diferentes minerações que existem na mineração, já estiveram lá. E ao assistir todas essas audiências públicas, ao prestar atenção em que todos estavam dizendo, eu pude observar alguns pontos, e na minha própria prática e experiência, e nos debates que a gente promove entre nós mesmos, né, Solange e Lilian, alguns pontos que são uníssonos e que poderiam, então, ser foco. Se a unanimidade tem aí um caminho a se seguir, né? Então, por exemplo, a redução de atos e exigências burocráticas. Exigências ou atos defasados ou que não se justificam. E aí, alguns, a depender do regime, né, e do processo administrativo, você vê exigências que muitos de nós, ou quase todos nós, não entendemos mais a razão pela sua existência. A intenção é racionalizar e simplificar, para que viabilize investimento, emprego, desenvolvimento do país. E aí, por exemplo, podemos citar o atestado de capacidade financeira, quando do requerimento de lavra, as exigências e limites previstas para a mineração em faixa de fronteira, que há muito vem se discutindo a eventual alteração da Lei 6.634, a licença específica exigida no regime de licenciamento, aquela licença específica expedida pela autoridade local. Eventualmente, alguns, aí não é uníssono, mas alguns falam do plano de pesquisa em si, de eventual necessidade ou não de se apresentação. Muitos sugerem, inclusive, a unificação do relatório final de pesquisa com o PAI, tendo em vista o processo. Então, são pontos que podemos avaliar, uma vez que são uníssonos ou majoritários nas falas dos agentes da mineração. Um segundo ponto é a redução de prazos para outorga e ou emissão dos títulos minerários, seja através de adoção de sistemas, o que já vem sendo feito pela ANM, como o caso do REPEN, e que, como a Débora já colocou em alguns bate-papos, inclusive bate-papos que ela participou e nos quais a gente promove, há estudos internos de se expandir o REPEN ou algo similar para outros regimes, ou até no curso do próprio processo de autorização e concessão. Também a adoção de sistemas para a forma de apresentação de dados e relatórios e de análise, que automatizará e poderá criar maior inteligência, inclusive, dessa análise. Estabelecimento de prazos de análise pelos órgãos, e aí eu digo tanto a ANM quanto ambientais, que eu não me lembro se foi o doutor Alexandre ou o doutor William, que também mencionou e trouxe, salvo engano, foi o doutor William, a questão ambiental, que é um gargalo, a gente sabe, no licenciamento mineral, e, obviamente, tudo isso alinhado com a Lei de Liberdade Econômica. A desvinculação do licenciamento mineral com o licenciamento ambiental, não estou dizendo
para deixar de existir o licenciamento. Quem está nos escutando, de forma nenhuma, é necessário o licenciamento mineral e o licenciamento ambiental. Mas há necessidade de eu exigir que se apresente a licença ambiental para a outorga de um título minerário? Eventualmente, se faz como a resolução ANM 37 propôs. Se desvinculou a emissão da guia de utilização da entrega ou apresentação da licença ambiental, mas, por sua vez, a eficácia e a vigência dessa guia fica condicionada à obtenção do título ambiental. É isso. Mas um processo não atravanca o outro. O que a gente sabe que acontece no requerimento de lavra, apresenta ali, outorga a portaria de lavra, leva a portaria de lavra, dependendo do estado, para obtenção de LO. E aí um fica parado aguardando o processo do outro. Finalizando, tá, Solange? Ainda, outros pontos que ainda não estão previstos, e aí sim, se regulamentados, poderão causar relevante impacto econômico, social e ambiental, além do melhor aproveitamento ótimo das riquezas minerais, que é a intenção de todos, como regras seguras para reaproveitamento de rejeito estéril, que até hoje estamos, embora já tenha tido uma consulta pública, essa resolução não foi publicada, e sabemos, né, com a infinidade de pareceres, diferentes opiniões, o quanto que isso gera insegurança, incerteza e conflitos, o que gera mais custo, mais risco e menos investimento. Procedimento simplificado para aproveitamento de substância mineral associada, a prata associada a ouro. Preciso reavaliar a reserva, atualizar a PAI para depois aditar a portaria de lavra. Será que não é possível um procedimento simplificado? Salvo engano, me lembro do Vicente falando um pouco sobre isso há anos atrás e que ainda não tivemos. E outros pontos que já estão regulamentados, mas que poderiam ser aprimorados ou revogados. Como o Dr. William disse, a questão da declaração de utilidade pública para servidão mineral ou desapropriação, prevista na Lei 3.575, o uso de títulos minerários como garantia em diferentes formas de financiamento, que já está lá na Constituição, que já está no Código de Mineração, mas é preciso, aí a norma infralegal. A revogação da exigência de requerimento de emissão de posse da jazida, voltando à fala do Dr. William, né? No passado era necessário, hoje, com as coordenadas geodésicas, né? Tudo georreferenciado, é preciso isso? Medida provisória 790 tentou revogar, mas infelizmente caducou. Alteração, ou até uma alteração que também a medida provisória 790 trazia, mas que caducou. Uma alteração na redação do registro de extração, para incluir a exceção às obras realizadas direta ou indiretamente pela administração pública, porque o parágrafo único do artigo 2º diz apenas das obras realizadas diretamente. Aprimoramento do conceito de lavra ambiciosa, bem como dos tipos penais de crime de usurpação e crimes ambientais que trazem ou podem gerar o entendimento de que a lavra irregular faria parte da lavra ilegal, e são institutos completamente diferentes, né? E, finalmente, tratar desigualmente os desiguais. Como eu disse no início da minha fala, há inúmeras minerações dentro da mineração. Então, é preciso tratá-los desigualmente dentro das suas desigualdades. E explico um pouco melhor para quem não for jurista. Poderíamos criar mecanismos ou afastar algumas exigências para micro, pequenos empreendedores, ou para ou para aquelas que o porte do empreendimento, ou investimento, ou os impactos causados são baixos. Nós tivemos recentemente a resolução ANM 68 sobre plano de fechamento de mina publicada, que se exige um plano de fechamento e que é necessário para todos. Disse que eventual instrução normativa poderia dispensar alguns dos requisitos para aqueles pequenos e microempreendedores, o que ainda não foi feito. Como o Frederico Bedran, inclusive, num bate-papo que a gente promoveu semana passada, ele disse: o mesmo vale do PAI para o plano de lavra simplificado. O plano de fechamento de mina deveria ser proporcional, e isso vale para outros planos, relatórios a serem apresentados, a depender das especificidades dos recursos minerais envolvidos, dos métodos de lavra, dos portes dos empreendimentos, não só do porte de empreendimento e de investimento, e os impactos causados. Bem, Solange, o tempo era curto, então tentei condensar o máximo possível, mas eu espero ter complementado
as brilhantes falas do William e Alexandre que me antecederam, e que eu possa ter jogado algumas pimentas para o debate aí com todo o público que nos assiste. Complementou de forma brilhante, como sempre, né, Mari? Não só complementou, mas trouxe elementos novos, importantíssimos, né, que vão ser muito importantes aqui para o nosso debate. Faço das suas as minhas palavras, concordo na íntegra, eu acho que uma fala complementou a outra, então houve um equilíbrio aqui entre as várias posições, né? O William colocou muito bem colocada a questão dos sistemas para cada país, não é, William? E eu concordo muito com a sua fala no sentido de que cada sistema reflete muito a cultura de cada país. Então, não adianta você querer falar assim, olha, aquilo ali funcionou brilhantemente no país X, trazer aqui para o Brasil e não vai dar certo. Então, assim, realmente cada sistema deve refletir a dinâmica, a cultura e aí os diversos aspectos daquele país, né? Então, assim, foi muito, muito oportuna a sua fala nesse sentido e também na questão da qualidade da política mineral. Acho que isso é fundamental, né? E, independente do país, que se tem uma política mineral sólida e muito bem definida. Muito bacana. Isso foi, né, bem complementado a questão quando a gente trata além dos elementos que você colocou muito bem da segurança jurídica, o Alexandre trouxe para a gente os elementos outros que não há uma eventual alteração normativa como sendo única e exclusivamente suficiente para se trazer segurança jurídica. Nem sempre, né, o fato de se haver a norma significa segurança jurídica. Ela pode estar perfeita do ponto de vista formal, mas não obedecer a princípios básicos trazidos pela Constituição, como ele muito bem colocou, não só pelo 5º inciso 36, também pelo caput do 37, aí pelas relações privadas e também privada com o setor público. Então, assim, uma fala complementando a outra de forma brilhante, e a Marina fechando com a chave de ouro a questão mas e se? Se houver uma alteração normativa, o que poderia ser feito, o que poderia ser trazido, né? É claro, concordo também, Marina, que alterações recorrentes, isso não é positivo, né, para nenhum sistema, né, em nenhum país, mas a depender da evolução, né, em havendo evolução do tempo, evolução econômica, como você muito bem colocou, ambiental, social, né, tecnológica, tudo isso requer, né, com essa evolução, a evolução também normativa, né? Ela não deve ser, né, recorrente, porque isso também reflete uma certa insegurança, mas quando ela vier a ocorrer, que seja feito de forma efetiva, em caráter pontual e para aquilo que realmente é necessário, né? Não há também que se falar em alterações inócuas, né, como foi colocado pelo Alexandre, já complementado também por vocês dois. Né? Então, assim, se é para se mudar, né, que seja feito para algo que é necessário, está faltando para o setor. O que está faltando para o setor? Né? Como você colocou, celeridade, redução de alguns atos burocráticos, né? Redução de algumas exigências burocráticas, como você bem colocou, citou de forma brilhante a questão do atestado de capacidade financeira, né? Algumas burocracias no âmbito de faixa de fronteira, enfim, o plano de pesquisa, como é que isso pode ser feito? Deve-se continuar? Né? Né? São evoluções que podem ser feitas, são aprimoramentos que podem ser feitos, avaliados com cuidado para serem, né, oferecidos para a sociedade, né, porque como o Alexandre bem colocou, o propósito da norma é atender ao público, a coletividade, né? Não devemos atender, né, a normas casuísticas. Então, são vários pontos que podem ser melhor regulamentados. Por outro lado, existem outros pontos que, né, como você bem lembrou, a gente passou já ao longo dos últimos anos, por várias alterações normativas. Então, alguns pontos precisam, de fato, ser novamente regulamentados, se já foram recentemente objeto de regulamentação, né, nos últimos anos, ou outras modificações pontuais que já estão em vias de ser postas via resolução pela agência, precisariam novamente ser revistos, se já estão em franca evolução, discussão e aprimoramento. Então, são várias nuances que devem ser avaliadas, né, para se pensar que efetivamente trarão segurança jurídica, e que essa segurança jurídica
tem diversos aspectos e não exclusivamente uma eventual alteração normativa. Então, com essas palavras, eu fecho a minha fala, eu agradeço, mas não só agradeço ao IBRAM pelo convite para moderar esse painel com profissionais tão brilhantes e que me acompanham aí ao longo de jornadas. Eu não falo nem passando de década, tá, Marina? Complementando, eu acho que o William, não posso nem falar, mas eu já passei de 2 tranquilamente. Então, assim, estamos aí há bastante tempo, vocês são, né, companheiros de longuíssima data no setor, e eu espero que continuem me acompanhando por um bom tempo. Enfim, e estamos aqui abertos ao debate para todos. Eu estou quase chegando nas 2 décadas, o que me assusta, mas vamos... Mostra a experiência. Excelente. Obrigada mostra a experiência. Pelas falas, obrigada ao IBRAM pela oportunidade de moderar o painel. Enfim, aqui eu abro, se vocês quiserem, por gentileza, fazer um fechamento com as suas falas, a gente passa na sequência ao debate. Solange, eu queria fazer um fechamento, já que vocês falaram aí de tempo. É o seguinte, esse tempo de vocês está refletido na maturidade do que vocês falaram aqui hoje. Tá? Muito bom compartilhar aqui esse momento com vocês. Obrigada. Obrigada a todos. E, bom, eu vou iniciar aqui, já tem algumas perguntas no chat, ok? Eu vou colocar aqui, essa pergunta aqui eu vou direcionar gentilmente ao Dr. William. Um dos grandes fatores de insegurança para investidores é a sobreposição de leis e normas infralegais, conflitantes entre si, a exemplo do Código de Mineração, reforma agrária, acesso à terra, unidade de conservação, terras dos povos tradicionais, infraestruturas, etc. Como equilibrar isso para trazer mais segurança? Pergunta bem interessante. E como a doutora Marina já disse, nós nunca teremos um sistema normativo perfeito. Isso não existe aqui, não existe em lugar nenhum. Agora, um mínimo de coordenação, um mínimo de harmonia entre esses preceitos normativos é necessário, porque senão é difícil você entender e aplicar o direito. Só que no Brasil, isso é uma realidade. Em outros países também. Não vamos pensar que isso seja um problema nosso. Né? Eu dei o exemplo aqui da África do Sul. Né? Poderia, só já que você gosta muito de direito comparado, eu sei que você gosta. Por exemplo, Colômbia. Colômbia lá tem um conflito horroroso da política federal esbarrando na autonomia municipal. Então, poderia ser o caso que o nosso participante faz referência ao Brasil, nós podemos também levar para a Colômbia, não é? Podemos levar para a África do Sul, tem vários países, né? A questão, ela parte, do meu ponto de vista, de uma política de Estado para a mineração. Porque a partir do momento que você tem uma política de Estado para a mineração, ela sobrevive a governos. Existe um planejamento de coisas. Não é? O que é prioritário? Vou dar um exemplo aqui, ainda em relação ao dinheiro. Na China. Na China, você não faz empreendimentos grandes de infraestrutura sem antes pesquisar o que tem no subsolo, para não correr o risco de soterrar recursos minerais relevantes. Isso está no código deles, no código da China. Não é que o código deles seja como modelo, mas esse ponto específico é interessante. Ou seja, porque depois que você faz uma obra de infraestrutura enorme, uma ferrovia, uma rodovia, uma outra coisa, um assentamento, como que você desfaz? Então, essa definição na política, porque tudo começa na política. Quando nós pensamos que tudo começa na lei escrita, publicada no Diário Oficial, negativo. O que é publicado no Diário Oficial é o resultado de muitas forças interagindo, forças políticas, forças sociais, forças econômicas, forças culturais,
interagindo, e o resultado, e passando pelo filtro do Congresso, o resultado é o que é publicado, é a normatização possível, considerando essa conciliação de interesse. Mas eu digo o seguinte, daí a importância que vem ganhando uma área de estudo do direito, né? Que é uma parte da hermenêutica, a interpretação das normas. Por quê? A partir do momento que você conhece os meios de integração das normas jurídicas, os métodos de interpretação, você consegue, em alguns casos, com muito esforço, em alguns outros, com menos, decidir o que deve ser aplicado. O ideal é que o próprio legislador, ao elaborar as normas, fizesse esse filtro prévio, né? Mas ele não fazendo, existem os mecanismos jurídicos, doutrinários, acadêmicos, para que você interprete isso tudo e leve em consideração qual norma que deve ser aplicada. Só para concluir, basicamente, em se tratando, por exemplo, de mineração, por exemplo, uma rodovia, nós temos a questão da rigidez locacional, que dá um direcionamento mais rápido. Olha, a rodovia pode contornar, as jazidas nós podemos tirar dali, não é? Então, a questão da utilidade pública, quando são a intensidade da utilidade pública, a quantidade pública também é uma coisa só, não. Existe a intensidade da utilidade pública, não é? Uma mina de grande porte, uma estrada vicinal, todos os dois são de utilidade pública. Mas olha a gradação entre elas. Então, existem mecanismos, alguns tormentosos, eu diria assim, mas é possível dar solução para esses casos. Solange, se me permite contribuir também, por favor, com a fala do Dr. William, eu acredito muito que, inclusive, talvez, antes de todos aqueles pontos que eu coloquei durante a minha fala, o ideal fôssemos fazer, mas, obviamente, seria algo, hein, Dr. William e Solange, imagine, em todo o arcabouço legal brasileiro, mas vamos falar da legislação minerária. É um trabalho de legística. Legística é o estudo das normas e de sua qualidade dentro de um ordenamento jurídico. Porque aí você avalia, não só você avalia e identifica lacunas, conflitos, diferentes interpretações, e você aprimora essa legislação. Então, talvez um ponto, inclusive num evento que eu fui convidada da FEAM, aqui do órgão ambiental de Minas, eu fui falar sobre os desafios e oportunidades na aplicação da legislação de política nacional de segurança de barragens e política estadual. E era justamente um dos pontos que eu coloquei, era a falta de legística e realmente a sobreposição de norma federal e estadual. No caso, o que a gente vê aqui, inclusive na pergunta, e agradeço a quem nos questionou, é a sobreposição de normas federais sobre diferentes temas e até mesmo de norma minerária com norma também minerária, e que não necessariamente conversam entre si. Então, isso seria tanto para o Poder Legislativo quanto para o próprio Ministério de Minas e Energia e para a ANM. Ao invés de atacar tão somente o sintoma, né, e vamos fazer essa metáfora, avaliar o corpo como um todo, porque o sintoma é tão somente uma exteriorização de algo maior. Então, fica aí essa minha complementação que, no Brasil, como o Dr. William disse, no mundo, não é só o Brasil, mas no Brasil falta legística, desde o processo legislativo inicial até a sua aplicação, numa maior eficiência e qualidade das normas legais e infralegais brasileiras. Excelente, Marina e William. E aproveitando que você já está com a fala aí, Marina, uma outra pergunta que chegou aqui no chat foi a seguinte: a legislação para o setor da mineração é dependente de outras legislações ou códigos, como o Código Ambiental, ou leis municipais, estaduais, até puxando um gancho naquilo que você trouxe para a gente na sua brilhante exposição? Dependente, não. Obviamente, elas convivem ou deveriam conviver de forma harmônica. A legislação minerária, seja as normas legais e infralegais,
tem que sim respeitar aquele esqueleto trazido pela Constituição. Então, aquele sistema e aquela estrutura tem sim que ser respeitada, implementada e regulamentada. A partir daí, a competência hoje na Constituição, a competência para legislar sobre recursos minerais, jazidas e minas, é privativa da União. Inclusive, normas estaduais e municipais que busquem legislar sobre esses temas podem ser discutidas, podem ter sua constitucionalidade discutida. Agora, não obstante a legislação minerária seja de competência privativa da União, e, obviamente, ela está atrelada àquele sistema ou estrutura constitucional, ela convive e deve se harmonizar com a legislação ambiental, com a legislação tributária, trabalhista, mas cada qual no seu quadrado, no sentido de competência e legitimidade. Do contrário, a gente pode ter, inclusive, algumas ações incompetentes. Por exemplo, não, na minha opinião, não tem a ANM e não poderia fiscalizar e autuar sobre questões ambientais, e nem o órgão ambiental vice-versa. Mas não, eventualmente, se a ANM identifica uma questão ambiental, que chame o órgão ambiental para assim tratá-lo. Mas, então, cada legislação dentro do seu bracinho, mas que sejam harmônicas entre si. Talvez essa harmonia, voltando para a primeira pergunta, é que falte para nós de como é que elas poderiam caminhar paralelamente. Excelente, Marina. Essa harmonização é importantíssima, né? Concordo plenamente com você. E aí, William, uma outra pergunta aqui no chat diz o seguinte: a insegurança jurídica implica de qual forma um afastamento em investimento no setor mineral? Essa pergunta, obrigado pelo questionamento, muito interessante. Ela pode ser respondida de duas formas. Primeiro, de uma forma intuitiva. Ora, nenhum investidor deseja insegurança, né? Mas existem já mecanismos de medição de como a insegurança jurídica afeta a decisão de investimentos em determinado país. Um exemplo bem conhecido do setor mineral é o Fraser Institute, que anualmente faz uma pesquisa enorme a ponto de detalhar elementos, não só de segurança jurídica, mas de outros aspectos, de regiões e estados importantes, não só de países. E eu acompanho essas estatísticas, essas pesquisas há alguns anos. Inicialmente, a segurança jurídica não era o primeiro fator de atração de investimentos. Há uns 15 anos, um pouco menos para cá, a segurança jurídica ganhou o primeiro lugar, a preocupação maior dos investidores. Isso, então, já é um dado concreto, porque essas medições do Fraser são antigas e muito respeitadas. Primeiro ponto. Segundo, tem os aspectos econômicos. Hoje, as ofertas de investimentos, elas ocorrem no mundo inteiro. Antigamente, quando se descobria uma mina de classe mundial, até que aquilo chegasse aos ouvidos dos outros, aquilo demorava. Ninguém sabia nada. Hoje, alguém faz um furo lá na Austrália e publica aquilo no site, todo mundo tem acesso. Resultados de análise, todo mundo tem acesso no dia seguinte, imediato. Então, o mundo mudou demais. E o capital é um capital com muita mobilidade. A mesma empresa que está analisando possibilidade de investimento no Brasil, analisa a possibilidade de investimentos na Índia, ou no Peru, ou no Chile, né? Então, eu não tenho dúvida que, ainda que o lado intuitivo seja muito, muito imediato para nós já temos dados concretos de que a insegurança jurídica, ela afeta, assim, de maneira inequívoca, não só a atração de investimento, mas a qualidade do investimento.
Por quê? Os grandes investidores querem segurança jurídica. Os aventureiros aceitam um grau maior de insegurança jurídica. Passo a palavra, Solange, por favor. William, não sei se Solange travou. Parece. Então, complementa aí. Então, vamos completando aí. Complementa aí, então, enquanto ela... De forma, no dia a dia, né, se a gente pode observar, por exemplo, a alteração de CEFEM, que inclusive há um outro voltando a debater a CEFEM, que foi alterada recentemente, em 2017. Você cria todo um fluxo, uma análise de negócio considerando determinada alíquota. Vem uma alteração que muda, então, a base de cálculo, ampliando-a, majora a alíquota. Isso impacta, por exemplo, o fluxo ali criado e analisado para avaliação e eventual compra e venda desse ativo minerário. Por exemplo, no projeto de lei de 2013, apresentado ao Congresso Nacional, existia ali a previsão de se eventualmente mudar radicalmente do direito de prioridade para contratos de concessão e autorização, e aqueles que não tivessem ainda, né, William, o título otorgado, não, por aquele projeto ali apresentado, não se respeitaria o direito de prioridade já atribuído quando do requerimento válido, e então aquele que investiu até aquele momento, sem um relatório final de pesquisa aprovado ou uma portaria de lavra, não teria reconhecido todo o investimento que fez e simplesmente perderia. Não, talvez não dessa forma, mas era assim que estava expresso. Então, veja como é que essas alterações ou propostas podem impactar na avaliação, no valuation do empreendimento e eventual compra e venda, pode impactar na segurança daquele título. Eu tenho esse título, a portaria de lavra, então, até a exaustão da mina. Posso, então, confiar que tenho ela mesmo, se eu cumprir todos os requisitos legais, que vou conseguir ter ela vigente e respeitada pela norma até a sua conclusão, até a exaustão da mina? Então, isso eu estou trazendo 2 pontos para complementar, como o doutor William já provocou esse bate-bola, mas outras tantas questões. E aí, um ponto, William, que você colocou, que eu acho importantíssimo, a qualidade do investimento. Aquele aventureiro, ele tem mais apetite, mas ele também é mais agressivo. Aquele investidor mais cauteloso são investimentos que tendem a ser melhores, né? Doutora Solange já está de volta. Sentimos sua falta, Solange, saudades. Desculpa, caí aqui, pessoal. Deu uma instabilidade aqui na rede, mas estou de volta. Obrigada, Marina, por ter dado sequência aí. Com certeza complementou muito bem as palavras do William. Foi justamente no momento que eu ia colocar a minha fala que nada melhor do que fatos e dados para a tomada de decisão por parte dos investidores. Então, é mais para complementar a fala nesse sentido e já trazer a próxima pergunta. E aí eu deixo-os à vontade para responder. Hoje, no Brasil, podemos considerar que também temos os mesmos conflitos com a hierarquia entre as leis federais, estaduais e municipais, além de distritais, claro, no contexto minerário. Exemplo, a ANM-FEAM. Como podemos resolver esse impasse? Marina, as damas primeiro, por favor. Obrigado, professor William. Eu volto um pouco à resposta que eu dei para a pergunta, inclusive esqueci de agradecer, obrigado, não só a essa pergunta de agora, mas a anterior que eu respondi. Primeiro, a gente tem que diferenciar aqui das normas que a gente pode trazer, até aquela pirâmide de Kelsen, né? Aí eu gastei toda a minha teoria do direito lá do primeiro período, trouxe um de que, para quem não é advogado, podem esquecer esse nome, mas o que eu tratei aqui, há um sistema e estrutura na Constituição e as normas legais, lembrando que eu disse que a competência hoje é privativa da União para legislar sobre recursos minerais, minas e jazidas, e, portanto, afastada estaria a competência para legislar sobre esses temas dos estados, municípios e Distrito Federal. Não quer dizer que não existam leis com esse conteúdo, mas, como eu disse, a constitucionalidade delas podem, e muitas delas estão sendo questionadas perante o Supremo Tribunal Federal. Um outro
ponto que eu vejo no questionamento é, ele ou ela, né, diz, por exemplo, entre a ANM e FEAM, não há hierarquia de normas, até porque o objeto de cada norma é distinto. Uma norma trata das questões minerárias e uma outra norma trata das questões ambientais. Aí volto também àquela minha resposta anterior. São pontos distintos a serem regulamentados, ou deveriam ser, né? E que deveriam ser harmônicos entre si. Se uma norma ambiental estiver se arborando em questões minerárias, talvez seja ela incompetente. Uma norma minerária, se ela estiver, então, trazendo questões de natureza ambiental, é ela incompetente. Volto na resolução ANM 68, sobre plano de fechamento de mina, que revogou as NRMs 20.4 e 20.5. Um dos objetivos, era justamente eliminar as questões de natureza trabalhista, de segurança e medicina do trabalho e ambientais que estavam naquelas normas reguladoras de mineração e que não tem a ANM competência. Então, a questão é competência e legitimidade, competência e legitimidade e outra hierarquia das normas. E aí, quanto à hierarquia, você tem a Constituição como lei maior, as leis, aí, no sentido estrito, que regulamentam o que está ali estabelecido na Constituição, e as normas infralegais, o decreto e depois normas infralegais regulamentando o que ali está em cima. Excelente, Marina. Muito boa complementação. Aqui eu vou fazer, tendo em vista o nosso horário, eu vou fazer uma última pergunta, tá? Muito interessante, aí deixo-os à vontade também, não vou direcionar a nenhum dos dois. E a pergunta diz o seguinte: considerando as atuais discussões no âmbito do GT Minera, quais alterações poderiam ser interessantes para o setor? Isso tem pouco a ver aí do que Marina abordou, mas o William, por favor, fique à vontade. Observada a segurança jurídica e a aparente desnecessidade de reformas mais profundas. A instituição do título único para pesquisa e lavra, no entendimento dos integrantes da mesa, contribuiria para a segurança jurídica? Doutor William, agora eu faço referência a você. Como eu já trouxe um pouco dos temas que eu ali indiquei, e como você abriu gentilmente espaço na última pergunta. A minha opinião é o seguinte: o sistema atual, apesar dele ter uma estrutura já muito conhecida, ele permite muitas melhorias. E eu penso em melhorias não teóricas, mas efetivas do setor mineral. Por exemplo, me preocupa muito o tempo necessário para a outorga dos direitos minerais. Essa é uma questão porque não tem cabimento essa espera. Eu vou seguir o raciocínio para responder a questão do título único. Olha só, o sistema é muito complexo. Requerimento de pesquisa, plano de pesquisa, a agência analisa isso tudo, alvará de pesquisa, requerimento de prorrogação, plano parcial de pesquisa, prorroga, relatório final de pesquisa, analisa, publica o relatório final de pesquisa, aprovação ou faz exigência, 1 ano para requerer a lavra, requer a lavra, PAI, aí já entra a licença ambiental que precisa. Isso é o seguinte, isso não tem como continuar. Por quê? O investidor, quando começa o empreendimento, ele começa a ter um custo financeiro disso. Então, eu falo assim, demorou 20 anos, foram 20 anos de custo financeiro, seja por capital próprio, ou seja por empréstimo. Isso tem um custo financeiro. Então, esse é o primeiro ponto. E as estatísticas, eu gosto muito de números. Se nós pensarmos, e aqui, sem qualquer juízo de valor pessoal, por quê? Eu já disse, nem o repasse da CEFEM é feito para a agência, então, sem recurso, como que vai reestruturar aquilo? O número de processos varia de ano a ano, de entrada de processo, mas não muda. Então, o passivo existente é muito grande. Se nós formos entrar no jazida.com e ver quantos relatórios finais de pesquisa pendentes, quantos requerimentos de lavra pendentes, isso aí passa de 10 mil. Vocês têm uma ideia.
sabe? E alguns com muitos anos. Então, a questão é, isso não pode continuar. Nós precisamos, até para deixar a agência fazer a parte melhor dela institucional, que é a gestão do patrimônio mineral, certo? Não é planejamento de longo prazo. O que vai ser da mineração brasileira daqui a 50 anos? Não existe a mínima perspectiva, ninguém sabe. Daqui a 30, também ninguém sabe. E 20, também ninguém sabe. Por quê? Tudo depende de governo, se não tem aquele planejamento. Então, eu penso que a agência tem uma função mais nobre do que ficar examinando plano de pesquisa, por exemplo. Aí, vem uma questão mais complexa. A questão do título minerário único. Essa questão é complexa por dois motivos. Primeiro, que ele não é comum. Se nós pegarmos esses países todos aí, mineradores, eles têm o sistema de autorização, concessão ou pesquisa, e depois a lavra como regime principal. Né? E é o sistema que nós adotamos aqui. Só que, quando é o sistema que nós adotamos aqui, eu imagino que eles não tenham lá tantos processos, porque lá é descentralizado. Então, você vai, por exemplo, na Austrália, você descentraliza esse monte de requerimentos por todos os estados. E no Canadá, por todos os províncias. Então, não está em cima de um órgão só. Então, já começa por aí a diferença. Não, lá funciona porque cada província, parece que são 20 e poucas províncias, né? É o volume dividido por 3. Não é esse volume todo em cima de um órgão só. Né? Então, essa é a questão. Aí vem a resposta da parte mais complexa. É o seguinte, eu não vou afirmar aqui se o título único resolveria o problema. E vou explicar o porquê. Isso é uma reflexão que tem que ser feita pelo setor mineral, como um todo. Não é uma ou duas pessoas que vão definir se o título é melhor. O título não é melhor por quê? O título único só, solto do nada, sem uma reestruturação para receber esse título, talvez não seja tão efetivo, tão eficaz. Segundo ponto. Primeiro, se adotado o título único, na minha opinião, para efeito de segurança jurídica, ele só poderia valer para os requerimentos, nem alvarás, não, os requerimentos feitos a partir da publicação da lei. Então, tudo que ficou para trás, exceto em caso de manifestação espontânea do minerador, de mudança de regime, deveria permanecer sob o regime antigo. Você não tem como mudar, impor um regime único para, nesse ponto, eu sou bem firme. Você não poderia impor o título único para aqueles que já estão em fase de requerimento de pesquisa. Por quê? No meu ponto de vista, é o seguinte, o momento mais importante de todo o sistema minerário é o requerimento do direito minerário. Por quê? O investidor, o minerador, pergunta, deixa eu ver, qual é a legislação, qual é a norma que aplica aqui? A ação é essa, eu aceito, então faço meu requerimento. Então, aquilo, para ele investiu, ele aplicou o requerimento dele para aquele sistema. Então, ninguém pode mudar isso. Então, nesse ponto, eu sou bem radical. O que vier não pode prejudicar aqueles que já requereram. Não é nem alvará nem nada. O requerimento de pesquisa estabelece o regime jurídico que a pessoa que requereu deseja aplicar. Aí, nós temos um exemplo de título único que eu conheço, porque eu gosto muito de direito comparado, mas, naturalmente, não conheço todos. Existe um lugar que funciona, do meu ponto de vista. Por quê? Não só pela leitura, mas pelo contato que eu tenho com professores de lá, que é o Peru. Lá funciona da seguinte maneira, lá tem o IGMET, que é a Agência Nacional de Mineração, o volume é muito menor,
E lá funciona o seguinte, o minerador faz um requerimento de concessão que engloba pesquisa e lavra. O sistema já decota, por exemplo, os sítios arqueológicos, áreas de proteção ambiental, interferência. Lá é mais difícil da interferência em direito minerário pelo sistema de quadrícula, não é igual ao nosso. Ainda tem uns sítios antigos tortos, né? Mas hoje já funciona o sistema de quadrícula há muitos anos. Então, o IGMET analisa aquele pacote e as informações que eu tenho, eu já perguntei, é que em 6, 8 meses a empresa sai com aquela concessão na mão, pega aquilo, então leva para o órgão ambiental. E o sistema de licenciamento ambiental deles lá é complexo também, por quê? Pela tradição que eles têm de ouvir as comunidades. Normalmente, cada projeto tem 2 audiências públicas, mas já fora da concessão, a pessoa tem a concessão. E no caso do Brasil, sem ainda afirmar que esse seja o melhor, porque é uma questão complexa, certo? É o seguinte, resolveria muitos problemas. Vou dar um exemplo. A pessoa faz o requerimento de pesquisa, alvará de pesquisa, ela torna de pesquisa, ela não tem título minerário. Se ela quiser usar daquela faculdade do artigo 9º do regulamento, ela não tem título para entrar na área de terceiro. Como é que ela vai fazer? Se você tem uma concessão de pesquisa e lavra já outorgada, você vai ter seu título minerário nesse período inteiro, fica fácil você fazer as aplicações para servidão mineral e tudo, e elimina esse monte de etapas desafogando a agência. É uma hipótese, tá certo? Uma outra hipótese que poderia substituir isso seria, sem mudar isso tudo, falar, olha, como a doutora Marina disse, apresentar o relatório final de pesquisa, sem o relatório, já entra, a informação do relatório final de pesquisa já entra com um requerimento de lavra. O prazo pode ser maior e elimina as prorrogações, ou seja, isso elimina milhares e milhares de análises. Né? Então, eu não vou cravar uma resposta, mas eu sou simpático. Agora, isso é uma questão simpático, porque eu já fui ao Peru várias vezes, tenho muito contato lá, na área minerária, e eles gostam do sistema. Reclamam muito depois que entra na órgão ambiental. Mas esse sistema de ter uma concessão de lavra no direito minerário em 6, 8 meses, eles gostam muito. Né? Se funciona aqui ou não, ou que tipo de alterações nós precisamos ter no nosso código para receber uma alteração dessa magnitude, aí já sairia do propósito do GT, que é fazer alterações pontuais. Então, o assunto é complexo, mas eu, pessoalmente, sou muito favorável pela experiência que eu vi lá. Ótimo, William. Marina, por favor. Nossa, agora a resposta do professor William foi tão completa. Deixa eu só voltar. Primeiro, que ela ou ele questiona quais são os pontos que podem ser importantes, né? Em razão do nosso tempo, eu voltaria à minha apresentação. Muitos daqueles pontos que eu citei são unânimes, se não majoritários, em todas as minerações contidas na mineração, desde a desburocratização, racionalização e simplificação de procedimentos, e aí estamos falando de encurtamento, estamos falando de exigências defasadas ou desnecessárias, assim por diante. Vejo também algumas alterações, alguns pontos que podem ser revogados, como requerimento de emissão na posse da jazida, a mineração em faixa de fronteira. Existem inúmeras questões, mas eu acho que eu me repetiria aquilo que já trouxe aqui, né? Sobre o título único, eu entendo que esse ponto especificamente, há defensores há aqueles que defendem de forma fervorosa, né? E há outros que veem algumas dificuldades na estrutura legal. Eu confesso que eu
eu ainda estou aprofundando sobre o tema, porque não tenho uma opinião formada. E sou muito franca e transparente aqui ao dizer que ainda estou em dúvida, nem pelo sim, nem pelo não, mas em razão da estrutura constitucional, como se aplicar isso. Mas reconheço que o implementando, uma vez implementado, com certeza, ele entraria naquele primeiro pilar que eu disse da desburocratização e, eventualmente, na simplificação e racionalização do procedimento. Solange, só um segundinho, só para complementar uma Claro. afirmação inteligente da doutora Marina. É o seguinte, mas você abordou num ponto essencial que me escapou. Eu falei muito da utilidade, mas eu não falei da funcionalidade. Eu já refleti sobre isso. Eu penso que, se nós usarmos os meios de integração dos preceitos normativos e os meios de interpretação, é possível demonstrar a constitucionalidade do regime único. Fiz algumas já reflexões sobre isso, né? Naturalmente, isso não é ciência exata, mas já andei refletindo bastante sobre a constitucionalidade do título único. Eu estou nesse processo. O processo que o senhor fez sobre o título único, eu estou voltando às minhas leituras, aprofundando, buscando, sim, direito comparado, mas, obviamente, também vendo o nosso sistema. E você, Solange, o que você pensa do título único? Bom, o assunto está aqui para debate mesmo, né? Então, antes Exatamente. de fechar, eu vou fechar com a minha fala, claro, fiquem à vontade se quiserem complementar algo, mas, assim, eu sou particularmente favorável ao título único. É claro, como o William bem colocou, não resolveria, obviamente, todos os nossos problemas no setor, né? Claro que os problemas do setor mineral são muito para além da questão da titulação, mas eu acho que resolveria boa parte, né? Essa questão que você falou em relação a encurtar as fases, encurtar os caminhos, eu acho que isso é uma forma também de atratividade de investimentos para o setor. Não vejo um impedimento em relação a 176 da Constituição. É claro que ali a gente tem a colocação de que o alvará de pesquisa será por prazo determinado. Ok, será por prazo determinado, dentro da fase do título único. Ele pode ser uma fase determinada dentro de um título único, né? Eu posso ter um título único para pesquisa e lavra e ter uma determinação que, dentro do meu título, eu tenho a obrigação de pesquisar em até 8 anos, por exemplo. Né? Então, não vejo como 176 da Constituição, parágrafo 3º, lá colocado, traga um impedimento constitucional à questão do título único. Eu acho que, como, né, o William, mais uma vez, bem colocou, o Peru é um excelente exemplo de que deu e dá certo, né? E os mineradores aprovam, eu acho que isso é um excelente sintoma. Eu não vejo como teria... vamos supor, uma rejeição, ou daria errado, ou viria a dar errado, ou traria aspectos negativos para o Brasil. Essa é a minha, né, opinião pessoal. Eu acho que sempre fui defensor do título único, eu acho que isso tenderia a facilitar e muito encurtar as diversas fases. Eu acho que acabaria com diversos problemas de prazo para pesquisa, eu posso pesquisar na fase de lavra, enfim, eu acho que isso simplificaria e muito a burocracia dessas fases, né? Transformando tudo em um só, né? Eu não teria que voltar, requerimento de lavra, entregar relatório final, entregar, né, plano de aproveitamento econômico. Então, assim, eu sou particularmente favorável e não vejo nenhum impedimento constitucional para isso em relação ao título único. Em relação aos vários pontos que podem ser debatidos, claro, são vários, a gente, ainda que, né, haja a necessidade de que alguns pontos a mais sejam alterados no arcabouço normativo minerário hoje, eu não veria também como sendo um impeditivo. Acho que se é para mudar para melhor, que se mude, né? Se é para mudar, se for mudar, que se mude para melhor, né? E, claro, entre outros vários pontos que já mencionamos aqui hoje, né? Além do título único, Marina já muito bem colocou a questão da faixa de fronteira, alteração em plano de aproveitamento econômico, relatório de reavaliação de reservas, as diversas obrigações ali postas no artigo 47 do Código. Acho que já exige a evolução dos tempos, exige uma necessidade de simplificação, como a Marina já colocou em relação, por exemplo, atestado de capacidade financeira.
né? Acho que né, todos concordam que não há mais esse tipo de necessidade hoje em dia. Então, para além de várias outras, bloqueio de áreas, declaração de utilidade pública, né? Como não já trazer uma simplificação disso no código? Aditamento de substâncias, foi muito bem colocado aqui. Claro, a gente, né, tem consciência, tem ciência que isso já está sendo providenciado pela ANM, por que não trazer essa questão no arcabouço, né, no Código de Mineração? Por que não? Acho que já seria mais um aspecto de segurança jurídica a ser avaliado. Enfim, são vários, né? É o que nós estamos colocando, né? A alteração normativa não, né, assim, mais para trazer um fechamento de tudo que foi colocado aqui. Cada sistema reflete a cultura e a situação, a realidade de um país, como o William já bem colocou, trazendo aí da fala do Dr. Alexandre, é necessária apenas a alteração normativa para se trazer segurança jurídica? Não necessariamente. A segurança jurídica ela é permeada por diversos aspectos, diversos elementos, como já foi muito bem explorado aqui pelos três. Né? E trazendo, né, finalizando com a fala da Marina, se é para mudar, né, Marina? Se for mudar, se tiver que mudar, né, existem sim alguns pontos que podem ser revistos, podem ser aperfeiçoados, por que não outros suprimidos, né, na evolução aí de uma avaliação normativa. Enfim, acho que são com essas palavras eu fecho aqui a minha fala e me coloco à disposição. Se não tiverem mais comentários, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Acho que o debate foi riquíssimo e não poderia ser diferente, com, né, profissionais brilhantes aqui me acompanhando, e queria agradecer não só a presença de todos, né, agradecer as falas excelentes, maravilhosas, proveitosas de todos os profissionais aqui que participaram, e agradecer mais uma vez ao IBRAM pela oportunidade de moderar esse painel, né, fantástico com vocês. Muito obrigado, foi um prazer muito grande compartilhar esse momento com vocês. William, Solange, muitíssimo obrigada, e muitíssimo obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, debatendo, tirando suas dúvidas e contribuindo com os comentários também. Ibram, muitíssimo obrigada pelo convite. Já participei ano passado, estou aqui de novo e espero no ano que vem estarmos juntos novamente. Beijos. Uma excelente exposição, Ibram, a todos.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.